Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Os 10 Mais. Preparem-se que no vídeo de hoje iremos falar sobre os grandes mistérios ainda não resolvidos pela humanidade. E para começar, nada mais apropriado que iniciarmos com um dos grandes mistérios de todos os tempos. A lenda do Triângulo das Bermudas. Já ouviu falar? Essa área sinistra, localizada entre a Flórida, Porto Rico e Bermuda, é como um imã para tragédias marítimas e aéreas. Navios e aviões desaparecem sem deixar rastros, como se fossem engolidos por um buraco negro no mar. É de arrepiar, né? Uns dizem que a causa são anomalias magnéticas que confundem os instrumentos de navegação. Outros, mais ousados, apostam em portais dimensionais, abduções alienígenas e até mesmo monstros marinhos gigantescos. Mas vamos aos fatos. Até hoje, ninguém conseguiu explicar com 100% de certeza o que acontece nesse triângulo da discórdia. Será que é só uma área com condições climáticas extremas e correntes marítimas perigosas? Ou existe algo mais sinistro por trás desses desaparecimentos misteriosos? A verdade é que o Triângulo das Bermudas continua sendo um dos maiores enigmas da história da navegação. E se eu te contar que uma cidade inteira, com uma civilização super avançada, simplesmente sumiu do mapa? Pois é, a lenda da Atlântida é um clássico dos mistérios não resolvidos. Essa cidade lendária, mencionada pelo filósofo Platão lá na Grécia Antiga, teria sido engolida pelo oceano em um único dia. Imagina só, prédios gigantescos, tecnologias futuristas e uma sociedade super desenvolvida, tudo varrido da face da Terra. Muitos acreditam que a Atlântida é apenas uma alegoria, mas outros dedicam suas vidas a encontrar provas de sua existência. Mapas antigos, textos enigmáticos e expedições submarinas já foram utilizadas nessa busca incessante, mas até agora, nada de encontrar a Atlântida. Será que ela realmente existiu, ou é apenas uma lenda criada para ensinar lições de moral? A verdade é que a Atlântida continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia e da história da humanidade. No meio do Oceano Pacífico, existe uma ilha isolada com um segredo colossal. A Ilha de Páscoa, lar das famosas estátuas Moai, cabeças gigantes de pedra que parecem guardar segredos milenares. A ilha é um verdadeiro quebra-cabeça arqueológico. Sério, com quais tecnologias esses caras esculpiram essas estátuas gigantescas, com mais de 10 metros de altura e pesando toneladas, usando apenas ferramentas rudimentares? Alguns estudiosos acreditam que os moais foram erguidos com troncos de árvores, usando a força humana e muita engenhosidade. Outros apostam em uma civilização avançada e esquecida, que dominava técnicas de construção que desafiam a nossa compreensão. A verdade é que, apesar de décadas de pesquisas, ninguém sabe ao certo quem construiu os moais, como eles foram transportados e qual o seu verdadeiro significado. Em 2014, o mundo assistiu perplexo ao misterioso desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines. O avião, que ia de Kuala Lumpur para Pequim, com 239 pessoas a bordo, simplesmente sumiu dos radares, como um fantasma no céu. É de dar calafrios na espinha, né? Teorias da conspiração pipocaram por todos os lados. Terrorismo, sequestro, falha mecânica catastrófica, até abdução alienígena. As poucas pistas encontradas, como destroços que apareceram em ilhas remotas, só aumentaram o mistério em torno do caso. A verdade é que, passados tantos anos, o sumiço do voo MH370 continua sendo um dos maiores mistérios da aviação. Preparem-se para conhecer a história de Jack, o Estripador, um dos assassinos em série mais famosos e cruéis da história. No final do século XIX, esse serial killer aterrorizou Londres com uma série de assassinatos brutais que chocaram a sociedade da época. O que torna Jack, o Estripador, tão fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo é que, apesar de ter cometido seus crimes em plena Londres, ele nunca foi encontrado. A polícia, mesmo com todos os esforços, nunca conseguiu desvendar a identidade do assassino. Cartas, supostamente escritas pelo próprio Jack, zombavam da polícia e aumentavam o clima de pânico na cidade. A identidade de Jack,
o Estripador, permanece um mistério até hoje, alimentando teorias e especulações há mais de um século. E aí, já pensou em encontrar um livro que você não consegue ler? Pois é, esse é o caso do manuscrito de Voynich, um dos documentos mais misteriosos do mundo. Imagina só, um livro inteiro escrito em um alfabeto desconhecido, com ilustrações bizarras de plantas que não existem e diagramas astronômicos que não fazem sentido. Alguns acreditam que seja um código secreto, outros uma língua extinta. A verdade é que o manuscrito de Voynich continua sendo um enigma indecifrável. Será que um dia alguém vai conseguir desvendar os segredos desse livro misterioso? O paradoxo de Fermi. Cadê os ETs nessa galáxia? Se o universo é tão vasto, com bilhões de galáxias, estrelas e planetas, por que ainda não encontramos vida inteligente lá fora? Essa é a pergunta que não quer calar, e que o físico Enrico Fermi formulou no famoso paradoxo de Fermi. Pensa comigo, se existe a possibilidade de vida em outros planetas, mesmo que seja uma chance mínima, em um universo tão grande, essa probabilidade se torna quase uma certeza. Então, onde estão os ETs? Por que eles ainda não nos visitaram? Será que estamos sozinhos no universo? Ou será que existe algo que impede o contato entre diferentes formas de vida inteligente? O paradoxo de Fermi nos convida a refletir sobre o nosso lugar no cosmos e a imaginar as infinitas possibilidades que o universo nos reserva. No deserto do Peru, um enigma colossal desafia a lógica e a imaginação humana. As linhas de Nazca. São gigantescos desenhos de animais, plantas e figuras geométricas, esculpidos no solo há mais de 2000 anos. Mas como foi possível os antigos habitantes da região conseguiram criar desenhos tão precisos e complexos, visíveis apenas do alto? Seriam mensagens para os deuses? Calendários astronômicos? Ou, como sugerem alguns, pistas de pouso para naves extraterrestres? Os Jardins Suspensos da Babilônia. Um mistério encantador. Os Jardins Suspensos da Babilônia são uma das 7 maravilhas do mundo antigo, descritos como um paraíso de vegetação exuberante em terraços elevados, repletos de árvores, flores e plantas. Segundo a lenda, foram construídos pelo rei Nabucodonosor II para sua esposa, Amitis, que sentia falta das montanhas e da vegetação de sua terra natal. A localização exata dos jardins continua sendo um enigma. A maioria acredita que estavam em Babilônia, perto da atual Bagdá, no Iraque, mas algumas teorias sugerem que poderiam ter estado em Nínive, na Assíria. As evidências arqueológicas são escassas e as fontes históricas sobre os jardins são ambíguas e contraditórias. Os relatos antigos descrevem os jardins como uma série de terraços elevados, suportados por colunas e paredes de tijolos, com um sofisticado sistema de irrigação que pode ter incluído bombas e aquedutos. Esse sistema seria inovador para a época e ainda é objeto de estudo por especialistas. Apesar das descrições detalhadas, não foram encontradas evidências físicas definitivas dos jardins suspensos. Algumas teorias sugerem que os jardins podem ter sido uma invenção literária ou um exagero, enquanto outras consideram a possibilidade de que o projeto tenha sido incompleto ou que as evidências tenham sido destruídas ao longo dos séculos. Os jardins suspensos continuam a inspirar a arte, a literatura e a cultura popular, simbolizando a habilidade humana em criar beleza e inovação em condições desafiadoras. A lenda dos jardins serve como um lembrete do poder da imaginação e da persistência na busca por respostas. Em 1997, os oceanógrafos da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, NOAA, captaram um som bizarro vindo das profundezas do Oceano Pacífico. Era um som ultrapotente, apelidado de bloop, que intrigou a comunidade científica. Alguns acreditaram se tratar do som de uma criatura marinha colossal, ainda desconhecida pela ciência. Outros, mais céticos, apostaram em icebergs se partindo ou em abalos sísmicos. A verdade é que, apesar de anos de pesquisa, a origem do bloop continua um mistério. Será que um dia vamos descobrir o que causou esse som bizarro nas profundezas do oceano? E aí,
Curtiu essa viagem pelos mistérios não resolvidos da humanidade? Deu pra ver que o nosso planeta e o universo ainda guardam muitos segredos, né? Mas e aí? Qual desses mistérios te deixou mais intrigado? Me conta nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos instigantes e misteriosos como este. A gente se vê na próxima aventura, Exploradores do Desconhecido. Fui.